Como é que funciona essa história, cara? Aquele garoto que São Paulo, Guarujá, Ubatuba, partiu Floripa, Garopaba, começou a conhecer aquela vibe altamente positiva do surf. Como é que se transforma esse surfista de alma, de raiz, virar um professor acadêmico hoje, renomado aí nas universidades aí? Bom, essa é uma pergunta excelente, até porque realmente eu sou professor, vai fazer acho que 22 anos que eu estou nessa carreira aí. Foi o próprio surf que me fez ir para esse caminho, porque quando eu estava em Garopaba para mim, eu tenho que dizer aqui, qualquer um que assistir esse vídeo, tem que saber que eu gosto muito de lá. Foi um lugar que foi uma escola para mim. Eu vivi um ano lá, conheci pessoas maravilhosas lá, tive excelentes exemplos lá. Então, primeiro, lá é um lugar de altas ondas. Eu vi uns caras mais velhos, assim, não tão jovens, uns caras já com profissão, empresários, médicos, advogados, além do próprio pessoal também, com uma profissão mais modesta e tal, mais simples e tal. Todo mundo, para poder pegar onda, tinha que ter uma estrutura, né? Sim, tinha que fazer o seu corre, né? Ter o seu corre, quer dizer, porque o surf, ele é um esporte que te exige uma certa condição financeira. Você tem que ter uma prancha não é barata. Sim. Para você ir para os lugares, é bom que eu andava tudo a pé, eu dependia de carona às vezes, quando eu pegava quando eu ia para Imbituba, surfar na vila, é porque algum brother queria me levar. Mas eu não tinha a minha condução para eu ir. Eu ia para o Rosa Norte a pé, ou de busão lá, passando lá pelo sertão. Eu falei, poxa, e eu via que esses caras, eu entendi um negócio, cara, para você ser, eu via aqueles caras com esse já bem estabelecidos, pegando altas ondas no Silveira, pegando ondas grandes, surfando bem, e aí você conversava, eu tive o privilégio de conversar com muitos, ter amizade de alguns, assim, e vi que, esses caras tinham uma responsabilidade, uma profissão. Eu recebi uns toques também, uma orientação, porque eu estava longe de casa. Minha mãe estava a 400 km de distância, meu pai é 700, eu estava sozinho lá. E estava atrás do meu sonho, que era pegar onda. Eu queria saber como é que eu ia fazer, porque eu ainda estava começando. Aí eu descobri que eu precisava ter uma profissão. Eu amava surfar, eu já tinha aprendido a surfar, eu já dropava na laje de Silveira, eu já ia pra vila, surfava na Ferrugem, no Rosa. Eu falei, isso é vida, essa é a vida que eu quero. Eu quero pegar essas ondas, mas para fazer isso, eu preciso ter uma estrutura. E minha mãe me ajudava, mas ela não ia poder me ajudar a vida inteira. Sim. E ela tinha uma condição restrita, os gastos dela, eu não posso ficar dependendo da minha mãe a vida inteira. Então eu falei, eu preciso arrumar um trabalho. E aí no próprio final do ano, lá em Garopaba mesmo, um amigo lá que tinha uma pousada me convidou, eu tive que entregar a casa, porque na temporada o aluguel fica bem maior. Falou, seguinte, eu preciso fazer umas reformas aqui na minha pousada, se você quiser... Se você me ajudar na reforma, fazer um piso, não sei, os trabalhos de obra lá, eu te dou um quarto aqui, você fica aqui 600 metros da Ferrugem. E aí eu surfava das 7 às 9 metros da Ferrugem, né? Mas o cara me dava um quarto, aí eu surfava das 7 às 9 da manhã, ia pra lá, virava uma massa, a gente fez o negócio. Fiquei lá um mês, assim no verão lá de 91, isso era no verão, início de 92. Dezembro de 91, de janeiro de 92. Aí eu falei, poxa, e agora? Agora o ano vai recomeçar. Vai virar o inverno, o que eu vou ficar fazendo aqui? Claro, surfar, mas como é que eu vou pagar minhas contas? Não posso mais ficar dependendo da minha família. Eu falei, preciso arrumar um trabalho. Mas aí eu falei, poxa, mas que trabalho eu quero? Porque agora eu tenho 18, eu tinha 18 anos de idade. Agora eu estou com disposição, posso fazer um trabalho braçal, forte, mas será que eu vou aguentar fazer isso a vida inteira? Verdade. Quando eu chegar com 40, 50, será que eu vou ter gás de ficar levantando pedra, virando, sabe? Porque isso é um trabalho honesto, decente, que eu valorizo e faria de novo, entendeu? Mas chega uma hora que você, quer saber? Eu acho que eu preciso seguir o exemplo daqueles surfistas que eu conheci nesse ano. Quer saber? Eu vou arrumar um trabalho de dia, de auxiliar de escritório, passar o dia na empresa
eu não tinha concluído o ensino médio ainda, vou me rematricular no ensino médio, tinha abandonado a escola, falei, vou voltar para a escola e vou estudar e vou ser um cara muito comprometido. E quando eu tiver com uma graninha, vou voltar para São Paulo, falei, vou voltar para São Paulo, que ali eu acho que eu arrumo um trabalho mais fácil, né? E vou me matricular numa escola à noite, arrumar um trabalho de dia, e final de semana eu vou pro Guarujá, encontro meu amigo, a gente vai para Ubatuba de vez em quando. E, cara, foi isso que eu fiz, cara. E aí eu terminei voltando para São Paulo em 92, e eu podia, minha avó ainda estava viva, eu fui morar com ela. Aí eu não precisava pagar aluguel. E aí eu arrumei um trabalho de dia, num hospital. Eu era tipo arquivista, ficava lá o dia inteiro no arquivo lá, e à noite eu estudava no Batistão, no técnico em administração. E minha mãe me ajudava só pagando minha escola, eu já me sustentava. Ela mandava só o dinheiro da mensalidade, que eu lembro na época que era meio salário mínimo. Ela me mandava todo mês, eu pagava a mensalidade, eu já trabalhava, a comida, minha roupa e minhas barcas de surf, minha cervejinha já era tava garantido. Já era da minha, eu já bancava. Aí eu fiquei 1 ano e meio, assim, fazendo isso, estava indo, eu falei, daqui a pouco eu vou terminar o ensino médio, vou entrar na faculdade, eu estava pensando em fazer algum curso, pensava, ou economia, ou direito, ou psicologia, ser psicólogo, eu sempre gostava de ler, eu já lia bastante, que tema que vai me interessar, onde é que eu vou conseguir fazer alguma coisa e tal. E aí eu estava passeando ali, ainda não sabia bem, aí no ano seguinte, foi em março de 93, minha avó faleceu. E como tinha muita gente na partilha lá da família, não ficou quase nada para mim, né? Não ficou nada para mim. Eu falei, quer saber? Eu vou ter que voltar para Floripa. E aí foi em julho de 93. Porque com o que eu ganhava, se eu fosse ficar em São Paulo, eu ia morar num lugar muito... Ia cair meu padrão de vida demais, porque eu morava numa casa confortável e tal. Falei, pô, se for para morar num lugar simples, pelo menos eu vou morar perto da praia. Aí eu tive rescisão lá do meu contrato, peguei o dinheiro das minhas férias, que fez 1 ano que eu estava na empresa, liguei para minha mãe e falei, mas é o seguinte, aconteceu, minha avó faleceu, não vou poder mais ficar aqui, essa ajuda que você estava me dando para a escola, você pode continuar me dando para eu ajudar num aluguelzinho lá em Floripa, e eu arrumo um trabalho e estudo no estadual lá, no colégio público, escola pública lá à noite. E foi isso que eu fiz, e ela topou me ajudar, e aí parti Floripa, fui morar no albergue que eu já conhecia. Era uma casinha bem simples de madeira, assim, parecia madeira. Não eram os albergues da juventude antigamente, não, né? Não, tinha o albergue da juventude no Morro da Lagoa, aquele era um albergue de surfista mesmo, que era, pessoal, era onde a pizzaria do Alemão, lá na Lagoa, lá. O Alemão era filho da dona Elza, surfista local da Joaca, que a dona Elza que era a dona do albergue, e lá ela transformou o albergue numa casinha de madeira simples. Eu lembro que eu pagava $70 de aluguel por mês, na época ela cobrava em dólar, porque na época não tinha real ainda. Não tinha real ainda, a inflação era muito alta. Você recebia uma grana naquela época, um depósito na conta no início do mês, você já tinha que ir numa casa de câmbio comprar dólar, porque se você esperasse 15 dias, o poder de compra do seu dinheiro caía pela metade. Então, chegou uma época que durante o dia para tarde já mudava. Exato, né? Por isso você tinha que comprar dólar. Você perdia um pouco no câmbio ali, e aí você comprava uns dólares e guardava ali. Os dolinhos ia trocando quando ia precisar fazer um supermercado, comprar um negócio. E aí lá em Garopaba, tive a oportunidade de conhecer o Morongo, que é o dono da Mormai, ele que mesmo me ensinou a surfar na laje. Você quer dropar, você tem que remar aqui. Depois de vários meses, ele me via tentando, não conseguindo, até que um dia ele falou, não, você está se esforçando, você merece. Aí ele meio que abriu as portas lá, porque é um dos caras mais local de lá, é o mais local lá. Assim, e aí abraçou a ideia, vem comigo. E eu sempre fazia, aí eu gostava do Morongo, admirava aquela galera, filho dele, o Sansão, que pega onda também, e aquela galera, os caras que eram minhas referências, entendeu? E aí, quando eu fui para Floripa, eu conheci o Netão. O Netão era o chefe da equipe de atletas de surf da Mormai. Quer dizer, ele que dizia quem patrocinava, quem não patrocinava. E como eu estava vindo de Floripa, de Garopaba, aí o Morongo até me lembra, ele perguntou, você está indo para Floripa? Eu tô, procura o Netão lá.
O Netão era o parceiro dele. Eu não conhecia ainda o Netão. Aí quando eu cheguei, meio que o Netão... Porque era muito comum em Floripa o pessoal dar carona, sabe? Sim. Então na Lagoa, aí uma vez o Netão, ele tinha uma Toyota, que ele ia levar a galera para pegar onda. Uma vez ele me deu carona, ô, tu é esse, tá, eu sou o Netão, vai, Morongo, Mormaio, Garopá. Tá, tem que falar o seguinte, eu te arrumo um trampo. Ele me arrumou um trabalho lá, e eu fiquei um tempo lá de secretário dele, lá tinha um escritório na casa dele, eu ficava lá no computador ajudando. Aí eu fiquei mais ou menos um mês e meio ali trabalhando com ele, e em seguida eu era amigo, aí fiquei amigo do Machucho também. Machucho era um cara que fazia pranchas, um dos caras das antigas de lá. Ele tinha uma fábrica de prancha, fazia capa, fazia leste. Aí eu comecei a trabalhar na fábrica do Machucho, fazendo capa, ajudando a fazer capa. Tinha um cara que dominava lá, sabia tudo, e eu comecei a trabalhar fazendo capa, fazendo leste, na fábrica e estudando à noite no estadual, lá no Instituto Estadual de Educação, lá à noite. E não faltava na aula, né, velho? Focado. Focado, era trampo, pagar as contas, não faltar na aula, fazer as lições para aprender mesmo, não ia lá só para fazer presença. Queria entrar, eu estava estudando na escola pública e trampando forte de dia e ainda pegava as ondas. E eu lembro que aí no 94 era o terceiro ano do ensino médio. E eu estava nessa pegada. Aí eu deixei de trabalhar na fábrica e comecei a trabalhar em obra, auxiliar de obra. Trabalhava por empreitada. Preciso aterrar um terreno. Eu ia lá, passava das 8 às 5 da tarde, com a enxada e carrinho na mão, levava um potinho com a metade de arroz integral, outra metade de feijão, uma colher, meio-dia, à tarde de novo, entendeu? Água, dinheiro do busão, 5 da tarde ia para o centro de Floripa, que dá 45 minutos da Lagoa de busão, ia para a escola, ralava lá, chegava às 11h30 da noite em casa, quase meia-noite, porque a volta sai quase 11, uma hora de busão para voltar também. Olha o ralo, galera. Todo dia. Sábado e tal, às vezes ia pra praia, domingo. E no ano do vestibular, no sábado eu nem ia pra praia, eu ficava estudando pro vestibular. Falei, qual a relação de livros que vai cair na prova de português? Aí estudava as lições de matemática, só tive uma professora de matemática boa lá, de física também e tal, geografia, não sei o quê. E aí eu prestei vestibular pra UFSC, lá na Federal de Santa Catarina, nessa pegada, cara. E entrei, cara, de primeira em economia. Sem cursinho, trabalhando de dia de peão mesmo, auxiliar de obra, velho. E estudando no... E nessa época nossa aí, tinha que ter o cursinho que dava uma base boa, né, cara? Então, muitos vinham do cursinho, entendeu? Mas eu tive a oportunidade, minha mãe sempre investiu nos meus estudos. Desde moleque ela me punha em umas escolas boas, assim, ela gastava quase metade do que ela ganhava para eu estudar, ela investia em mim, sabe? Mãe é mãe, né, cara? Lógico. Então, mãe tá no céu, ó. Ela tá aqui, minha mãe Cecília aí, obrigado por tudo aí, pô, então, Amém. Me ajudou demais, né? Nessa que ela me deu essa base, eu aproveitei essa base. Sim. Falei, agora tá comigo, agora eu já tô mais grandinho, agora sou eu que tenho que fazer as coisas. Aí, né? Partiu a economia. Pô, entrei calor de economia, entrei em 25º na Federal de Santa Catarina, entre os 90 que entraram. E aí estudei demais. Aí o que aconteceu, cara? Aí eu tive uma história que foi mais hard, assim, porque aí o que aconteceu? Eu pagava um aluguelzinho, que minha mãe mandava lá aquela ajuda que dava. Aí, geralmente, no final do ano, o que eu fazia? Dezembro e janeiro, eu pegava minha barraca, minha prancha, nem barraca, eu pegava minha prancha e minha mochila, ia pra Garopaba lá na Ferrugem.